Só um pouquinho, meu amor. Boa tarde, então, pessoal. Vou começar a apresentação. Acho que eu já estou compartilhando minha tela, sim, né? Sim. Obrigada. Então, hoje a gente tem a nossa última reunião antes do seminário, reunião do eixo temático 5, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. No dia 22 de junho de 2023, é a nossa 11ª reunião. Opa, acho que eu abri a apresentação errada, só vou pedir um instante. Aqui. Agora sim. A nossa 11ª reunião do eixo temático 5, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, dia 19 de julho de 2023. A nossa ideia hoje, então, como é o padrão das nossas reuniões, a gente vai na primeira parte falar um pouco do cronograma ali, só para relembrar o que passou, quando a gente tratou de cada um dos subgrupos, até chegar a esse ponto do nosso subgrupo 5, que é da cidade consolidada da regularização fundiária, como eu comentei antes. Vamos ter, então, como eu também já comentei, uma apresentação da nossa diretora, arquiteta especialista Patrícia da Silva Chepke, que vai trazer aí contribuições muito importantes em relação a esse tema, focando, né, na regularização fundiária, que nós entendemos que é realmente um tema que faltou ser abordado no nosso plano diretor com a devida proporção. E na terceira parte, então, a gente debate um pouco sobre o resultado da apresentação e vai evoluindo em função das propostas em relação ao nosso tema de hoje. Então tá. Então, como eu estava comentando, né, a gente está trabalhando aí, vem falando, inclusive esse nosso seminário do sábado, que eu vou comentar aqui a data, enfim, espero que todos já tenham conseguido se inscrever. Ele vai trazer esse fechamento da leitura da cidade, porque a partir daí a gente já vai começar a fazer um vínculo com a questão das propostas. A gente até chama atenção, né, que como a gente já falou em outras ocasiões, na área do urbanismo, assim, que é comum em várias áreas de processo criativo, as propostas, elas vêm bastante vinculadas à proposta com o diagnóstico, né, então é meio difícil a gente separar e dissociar essas duas partes de diagnóstico e de proposta. Então, por isso, a gente vai estar já vendo avanços também nesse sentido ao longo de todo o nosso debate. A gente teve, então, tratou, né, no mês de junho, no mês anterior, a gente tinha tratado de densidade e infraestrutura, que foi uma das primeiros tópicos tratados no nosso grupo. No dia 7 de junho, a gente tratou de equipamentos e espaços públicos. No dia 21, de parcelamento do solo. No dia 5, do desempenho das edificações. No dia 28, desempenho das edificações. A gente teve aí, no dia 5 de julho, a gente teve uma reunião em conjunto com o grupo da mobilidade, que tratou sobre zoneamento e estrutura urbana, e hoje, então, a gente vai estar chegando no último subgrupo, que é o subgrupo 5, falando sobre cidade consolidada e regularização fundiária, que são dois temas aí que a gente entende que precisam ser acolhidos pelo plano, que muito se fala, né, que o plano não reconheceu a situação existente. Entendo que esses temas, eles têm muito a ver, né, estão diretamente relacionados com essa não consideração dessa cidade que existia, e que existe e que acontece apesar do plano diretor, né, se a gente pode dizer assim.
Nosso eixo temático, como a gente comentou, né, ele trata desses aspectos do plano relacionados ao parcelamento, uso e ocupação do solo, e também as relacionadas à forma urbana, que a gente já tratou nas reuniões sobre o desempenho. A gente passou, então, sobre esses 4 temas que eu comentei antes: densidade e infraestrutura, equipamentos e espaços públicos, parcelamento e uso do solo, desempenho das edificações. A gente participou dessa reunião em conjunto com a mobilidade, que a gente entendeu um tema de altíssima interface do zoneamento da estrutura urbana, e vai estar hoje voltando para a pauta do nosso grupo e tratando de cidade consolidada e regularização fundiária. Então, agora eu já vou passar imediatamente. Não sei, Patrícia, se tu queres que eu vá passando os slides para ti ou como tu prefere gerenciar a apresentação. Tá no mudo. Eu acho que é melhor eu pintar aqui, porque não fica tão... Fica mais dinâmico um pouquinho. Se tu... Sim, não precisa ficar dizendo, né? Para, volta. É. Então, eu vou parar de compartilhar e vou deixar tu compartilhar a tua tela. Tá. Então, deixa eu... No arquivo, daí vai estar um arquivo único que a gente encaminha depois para o grupo poder, né, ter essa visão global aí da nossa apresentação de hoje. Estão todos vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá. O meu objetivo, então, com essa apresentação é tratar da regularização fundiária, então, no contexto do nosso plano diretor. O tema, a regularização fundiária, ele é amplamente contemplado no nosso plano diretor, estando ali nos princípios. Então, é um dos princípios do nosso plano diretor a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda por meio de estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação. Coloco o grifo aqui, que é o tópico, então, da discussão que nós temos hoje. Consideradas a situação econômica da população e as normas ambientais. O tema regularização fundiária também é abordado na Estratégia de Promoção Econômica, no seu artigo 19, inciso 13, que diz que é uma estratégia a promoção de programas de inclusão social para a população de baixa renda em processo de regularização fundiária. A regularização fundiária, não só ela, mas, vamos dizer, o que complementa ela, que é a produção de habitação de interesse social, elas estão aqui amplamente contempladas na chamada estratégia de produção da cidade. Aqui ela coloca a questão do acesso à terra, e também em complemento à produção de habitação de interesse social de baixa e média renda, que vem aí fazer um contraponto à questão da necessidade de regularização fundiária. Do ponto de vista de regularização fundiária, nessa estratégia, o plano diretor faz um detalhamento específico, estabelecendo aqui diretrizes para a política habitacional de interesse social, onde eu cito aqui uma questão relevante, o inciso 1º tratando a regularização fundiária e a urbanização específica dos assentamentos irregulares das populações de baixa renda, e aqui grifo a integração à malha urbana. Então, isso aqui já está previsto aqui no nosso plano diretor, a questão da busca dessa integração à malha urbana no processo de regularização fundiária. Também eu grifo o inciso 4 aqui, que fala dos padrões habitacionais. Então, a produção dos padrões habitacionais adequados que atendam às necessidades básicas de habitabilidade, garantindo os desempenhos técnico, econômico, humano, simbólico, social e ambiental, enfim, de uma maneira bem abrangente. Então, coloca a questão da cidade e da habitação de maneira integral. E aí, para isso, ainda coloca, então, o que o poder público deve promover no atendimento a essas diretrizes. Eu coloco também como importante colocar aqui para nossa discussão esse mapa aqui que compõe aqui o nosso plano diretor, né? Que define as estratégias, vamos dizer assim, por setor para a habitação de interesse social. Onde ali ele coloca que a habitação de interesse social, a parte da produção, ela deve se focar especialmente aqui na área de ocupação intensiva,
Então, ela é destinada a esse estímulo à ampliação da produção. No caso dessa área central aqui de interesse ambiental, ela tem 2 focos. Um é a qualidade de vida para os assentamentos e qualidade ambiental do entorno. Então, existe um reconhecimento da necessidade de regularização, entretanto, de maneira integrada, vamos dizer, os condicionantes ambientais que existem aqui. E também coloca o que chama o loteador social, então estimular um loteador social para promover, vamos dizer, essa urbanização em áreas específicas que foram definidas com um potencial de urbanização. Já aqui na área rarefeita, ela coloca especificamente a regularização dos núcleos consolidados, não coloca produção de habitação, tá? E essa é uma questão que depois eu vou tratar com vocês. E aí, eu quero colocar o que está escrito nesse parágrafo do artigo 22, que é um parágrafo extremamente importante aí do nosso plano diretor, que diz o seguinte: a habitação é entendida como moradia provida de infraestrutura básica, de serviços urbanos e equipamentos comunitários. E HIS seria habitação de interesse social, é a moradia que consolida o direito aos padrões de qualidade de vida e o equacionamento do acesso aos equipamentos públicos urbanos e comunitários, à circulação e ao transporte, à limpeza urbana, às condições físicas adequadas à habitação e à inserção no território da cidade. O que eu quero pontuar aqui? Que muitas vezes, né, se aborda o tema habitação por si só, como se as pessoas se tivessem um lugar para morar, então estava tudo certo. Só que a habitação, ela, de fato, ela é entendida como a habitação e todos os serviços que estão ali à disposição, ou seja, a habitação faz parte desse sistema aí de cidade que tem todos esses serviços públicos. E a habitação em si tem que ter todas as infraestruturas necessárias para que ela tenha, então, a efetiva qualidade de vida para o cidadão. Então, quando a gente fala em habitação de interesse social, a gente sempre tem que ter esse olhar. E eu entendo que, da forma como as coisas acontecem hoje, nós temos aí um longo caminho pela frente, né? Então, o que a gente diz? Que quando existe acesso à habitação, que está colocado aqui, na verdade, seria o acesso à cidade que nós deveremos entender no momento de atuarmos no desenvolvimento urbano. A regularização fundiária, ela também está prevista ali no inciso 4 do artigo 26, que caracteriza ali o nosso modelo espacial, que diz o seguinte: ele faz parte do modelo espacial o reconhecimento da cidade formal, através de uma política que envolva o interesse social. Aqui eu faço um apontamento interessante, porque esse mapa, que seria o nosso modelo espacial, o nosso mapa aí de 1999, ele mesmo diz que ele tem que reconhecer, vamos dizer, a cidade que vai acontecendo apesar dele. Então, a gente tem que reconhecer, então, que essa cidade vai se transformando e reconhecendo ela ao longo do tempo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, isso foca na questão da importância do monitoramento da nossa cidade para garantir o desenvolvimento da cidade a partir das atividades das pessoas, da vida real, como bem o Felisberto botou ali no chat. E aí, quando se fala em habitação e regularização fundiária, nós temos essencialmente 2 ações aqui a tomar. A primeira seria reconhecer e consolidar aquelas ocupações que existem, enfim, atuar e como fazer, esse é um processo que envolve isso, e também o processo para a gente tentar evitar novas ocupações, e eu digo novas no sentido de localização em lugares que não são adequados para aquelas pessoas. A gente tem que cada vez mais buscar tornar a cidade consolidada mais atrativa, para que essas pessoas que necessitam
necessitem de habitação, elas possam, então, acessar essa cidade consolidada, né? Em detrimento de criar novos lugares. E aí, em relação a reconhecer e consolidar, nós temos um trabalho atuando aqui na nossa cidade, essencialmente essas secretarias. Nós temos a SMARF, a Secretaria Municipal de Habitação e a Regularização Fundiária, junto com o DEMAB, atuando junto com as ocupações irregulares, fazendo a gestão das ocupações irregulares, e a Procuradoria-Geral do município, atuando junto aos loteamentos irregulares. A nossa Secretaria SMAMUS e a CETARF atuam, então, nessa efetiva integração ao plano diretor, buscando essa integração, e o processo de licenciamento, que vai dar o direito para as pessoas no fim desse processo. Conforme os nossos dados aqui de junho de 2023, nós temos 564 áreas de ocupações irregulares e 152 loteamentos irregulares. Em relação a esse trabalho, quero colocar aqui algumas questões que nós discutimos num grupo de trabalho, junto com o Conselho, que nós tratamos da regularização fundiária em 2020. Dentro desse grupo de trabalho, se discutiu, então, que nós tínhamos, para fazer esse procedimento de reconhecimento dessas áreas, alguns processos, como as REURBs S e REURB-E, onde a REURB-S trata da questão da demanda social e a REURB-E específica. Entretanto, esses procedimentos, eles atuam especificamente na regularização da terra, onde eles têm como resultado a produção dos títulos de propriedade e o cadastramento dos logradouros. No entanto, como a gente comentou, como foi comentado anteriormente, no nosso plano diretor, coloca que a habitação é muito mais do que isso. É acesso a todos os serviços da cidade, né? E a infraestrutura necessária para que essas habitações estejam em condições adequadas. Então, nós temos aí um caminho pela frente, né? E dentro desses caminhos, então, foi discutido nesse grupo de trabalho duas ações em paralelo. Uma delas relacionada à integração à estrutura e à infraestrutura urbana dessas áreas, onde nós temos hoje o DEMAB atuando aí na questão da urbanização, mas nós temos que entender isso de uma maneira mais abrangente, porque na verdade, essas áreas devem se integrar efetivamente ao nosso plano diretor, à nossa estrutura urbana como um todo. E para isso temos um trabalho, sim, em relação à questão do plano diretor. E também, por fim, a possibilidade de regularização e renovação das edificações existentes ali, para que, no fim do processo, as próprias pessoas, por conta, elas consigam, então, ter autonomia para fazer os seus licenciamentos e poder fazer financiamentos para suas casas, melhorar, então, a qualidade de vida aí de cada um. E aí, para isso, em relação à integração à estrutura, à infraestrutura urbana, existe uma série de ações que se deve atentar. O estabelecimento de critérios específicos de integração dessas áreas na estrutura urbana, então, envolve a integração com a estrutura urbana no mapa do plano. Então, a gente tem que ter, realmente identificar essas áreas e pensar elas de maneira conectadas. A gente tem que ter padrões específicos, sabe que o tipo de ocupação em muitos desses locais, eles não estão de acordo com aqueles padrões pré-estabelecidos, então a gente tem que reconhecer aquelas realidades locais e tentar fazer esse reconhecimento. O próprio critério e o procedimento específico para a realização de obras de urbanização, a gente tem que tratar de um jeito distinto. Atuar na questão do saneamento de áreas de risco, obtenção de recursos para a realização de obras, né, de maneira estruturada, e possibilitar, então, quando a gente fala de acesso à cidade e habitação, a gente sabe que a cidade não é feita só de habitação, mas sim das atividades econômicas. Então, essa cidade que efetivamente se
consolida ali, ela tem que ter apoio ao desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. E aí, quando a gente trata da questão das edificações, a gente tem que buscar reconhecer os padrões que existem ali, da estrutura fundiária, das edificações, enfim, para poder dar um direcionamento e poder efetivamente fazer um licenciamento específico para essas habitações, onde foi apontado especificamente, por exemplo, a questão da assistência técnica para habitação de interesse social, possibilidade de se regulamentar isso. E considerando, como eu falei anteriormente, que a gente conseguindo organizar esses procedimentos, vamos dizer, esses regramentos macro e posteriormente os procedimentos, a gente consiga que as próprias pessoas aí possam financiar e melhorar a sua vida aí ao longo do tempo. Tudo isso passa pelo plano diretor. Então, a gente passar a reconhecer essas áreas efetivamente, não só lá nos conceitos, mas na operação, vamos dizer, do plano diretor, reconhecer elas como integrantes aí do território. E aí, atendendo o que estava ali no princípio, que eu falei lá no começo, onde essas áreas devem ser reconhecidas a partir dessas normas especiais aí de urbanização, uso, ocupação do solo e edificação. O plano diretor tem instrumentos para isso? Tem as áreas especiais de interesse social, onde a gente tem 4 categorias hoje, né, sendo as AEs 1 destinadas aos assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda, onde eles são tratados ali pelo nosso DEMAB. As AEs 2, que são os loteamentos tratados ali pela Procuradoria do município. Nós temos também as AEs 3, que são aquelas destinadas a imóveis limpos, ou seja, eles não têm nenhuma identificação, e eles são destinados para a produção de habitação. Eu quero comentar uma questão com vocês importante, que vocês podem ver aqui no mapa, que a maior parte desses imóveis que estão gravados destinados à produção de habitação estão aqui nessa porção. Mas se vocês forem ver nas nossas estratégias aqui, na verdade, a produção de habitação, ela deveria ser priorizada nessa área, onde ela já está consolidada. Esta área, ela deve ser destinada à regularização fundiária. Então, é uma questão que nós temos que avaliar aí para adiante, né? Porque, como bem pontuou, bom, esse era o local das terras mais baratas, então como tornar a terra mais barata, como dar esse acesso, enfim, é uma das discussões que nós temos que ter. E aí, por fim, aqui temos a AES 4, que ela é destinada a edificações precárias, ou seja, não concluídas. Então, eventualmente, teve algum tipo de ocupação que passou por um processo, foi consolidada, a gente pode, então, reconhecer isso pela AES 4. E aí, o que eu quero pontuar desses institutos das AES é que eles existem. Bom, mas eu acho que da forma como eles são trabalhados, eles devem ser melhorados, para a gente realmente garantir aquilo que está previsto aqui nos incisos, nos princípios, né? Que eles colocam, então, quais são as normas especiais de uso e ocupação do solo. Quando a gente pensa em atribuir parâmetros para essas áreas, a gente sempre olha para o que está lá existente no plano e atenta para aqueles padrões pré-estabelecidos. E muitas vezes essas áreas elas têm uma peculiaridade, elas precisam de um olhar diferenciado. Como que se fosse o que a gente defende, um plano de pormenor para essa área, onde tu vai reconhecer. E aí tu vai, a partir daquela realidade, buscar, então, definir esses regramentos e não o contrário. Então, a gente tem que refletir, né, na forma como a gente trabalha isso para a gente ter segurança, inclusive, nos processos de licenciamento, enfim. Adiante. Aqui eu coloco, hoje nós temos 355 áreas gravadas como AEs no seu total. E aí, por fim, depois de reconhecer e consolidar, nós temos o trabalho aí no nosso plano diretor de buscar, então, tornar essa cidade consolidada mais acessível.
Aí eu coloco aqui, a Vanessa tinha falado que vocês do eixo não tinham tido acesso a esse mapa ainda, né? Esse mapa é o que veio lá da consultoria, que fez uma categorização do nosso território a partir de suas características, né? E colocou que dividiu a cidade em 3 terços e colocou que esse primeiro terço, a porção norte, é sim um território como já está aqui previsto, né, na estratégia de produção da cidade, como uma área destinada à densificação, à consolidação e também à produção de habitação de interesse social. Nessa parte central é uma coisa interessante, porque aqui são identificadas várias ocupações irregulares. Então, é identificado aqui a necessidade de trabalhar de maneira conjunta e fazer a efetiva integração à cidade dessas áreas. E aí, fazendo a efetiva integração à cidade dessas áreas, se busca, então, trabalhar de forma harmoniosa a relação dessas áreas com os bens ambientais que estão bem caracterizados e bem defendidos, né, nessa porção central, o que já estava constando aqui nesse mapa também. E aí coloca aqui a zona, a área rarefeita, a zona extremo sul, como uma área, então, de reconhecimento das pré-existências e a preservação dessas áreas e das áreas de produção primária na medida possível, aqui e aqui também. Então, o que a gente poderia identificar é que temos esse reconhecimento, então, por grandes zonas, e é claro que o nosso objetivo é começar a detalhar isso, né, no desenvolvimento dos nossos trabalhos, mas trabalhar de forma a ter um estímulo à produção de habitação de interesse social aqui, em suporte às áreas que precisam ser eventualmente realocadas, enfim, e reorganizadas aqui. E aqui trata da atuação na estrutura urbana de fato, para fazer essa integração. Não simplesmente ter uma determinada ocupação e urbanizar, mas pensar essa ocupação no contexto da cidade como um todo. E aí, a partir daí, a gente tenta aí atingir ou atender esses 2 passos. Reconhecer a cidade consolidada e, em decorrente dos conflitos, principalmente das questões ambientais, a gente poder tornar a cidade consolidada mais acessível, mais receptiva ao atendimento da questão da habitação. Essa era a minha apresentação. Obrigada. Excelente, Patrícia. Patrícia, com certeza, né, uma pessoa aí com anos de experiência de prefeitura. A gente agradece, né, que tu tenha vindo dividir esse teu conhecimento com a gente. A gente vê que nem sempre, né, é tão fácil a gente conseguir que as pessoas, né, tenham essa e também conseguir fazer essa conexão com o que está previsto no plano. Que acho que o nosso grande desafio é entender também o que é matéria do plano. A gente vê que isso é uma confusão comum, inclusive na própria imprensa, né, quando a gente fala com alguém que seja de fora da nossa área, do que é matéria do plano e o que de fato tem que ser pensado num projeto setorial. A gente vê isso também nos programas, né, do Centro do Quarto Distrito, que existe muito essa confusão de qual é o nível de detalhamento que esses instrumentos eles têm que conseguir. Eu vi que alguém comentou ali desde 99, mas isso com certeza é muito maior em número de área do que é em número de atos legais, mas houveram 232 atos legais tratando, né, sobre esse tema das AEs. A gente vê ali que em determinado momento, a Patrícia bem mostrou, tem muitas AEs que acabaram acontecendo na periferia, como forma de demarcação. Quer dizer que, de alguma forma, a gente não foi bem sucedido em estabelecer espaços na área central para que pudesse existir essa oferta de produção para habitação de interesse social. Acho que entender o quanto o plano diretor pode ter impactado nessa escolha de território para a implantação de habitação de interesse social é um dos desafios para que a gente possa prever estratégias. Quando a Patrícia falou, acho que eu não sei se foi exatamente onde a Denise perguntou onde é que era o aqui, né? Mas quando ela falou da área central, ela está falando justamente daquele 1/3 acima, né, de Porto Alegre, que a gente sabe que está melhor conectado a serviços, oferta de infraestrutura e próximo aos postos de trabalho, porque se a gente pega aquele 1/3 da cidade,
Tá, veja. 90% dos empregos formais está nesse território, né? Então, a gente aproximar as pessoas desse mercado faz parte de aproximar dessa área. Eu vi ali que acho que o conselheiro Felisberto levantou a mão, então vou passar a palavra para ele. Obrigado, Vanessa. Patrícia, parabéns pela apresentação, tá? É importante essa preocupação, porque desde 91 eu atuo nessa questão do processo de regularização e de ocupações em Porto Alegre, né? Então, tenho sido um batalhador e fiz parte do Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação, onde nós nos preocupávamos, e aí as cooperativas habitacionais também surgiram como forma de resolver o problema e captar recursos para viabilizar a urbanização da área, né? E mesmo às vezes a compra da área, né? Muitas ocupações adquiriram área, né? Em virtude de litígio com particulares, então elas compraram a área, a partir daí tentaram regularizar. E sempre é um processo difícil, né? Não é um processo fácil, porque elas necessitam de um olhar diferenciado, né? Então, quando a gente fala no olhar diferenciado, a gente tem que ver onde elas se localizam e como elas surgiram naquele contexto territorial ali, né? Ah, Patrícia, e tu sabes bem o quanto eu sou sensível a esse problema e sempre tenho defendido trabalhar com as comunidades nesse processo de regularização, tá? E cito alguns exemplos de ocupações exitosas que têm a área, têm urbanização e que necessitam de regularizar a sua área e não conseguem ainda. Cito o Jardim das Estrelas, né? Que está há anos esperando a regularização fundiária, tem toda a urbanização, é na área da Denise, e eu vi que o arquiteto Gomes também está aí da RGP6, né? É uma comunidade que desde 91 vem nesse processo, adquiriu a área está em nome da cooperativa, tem toda a urbanização, água, esgoto, né? Luz. O que falta é a regularização da área. Inclusive, tem proteção de uma área ambiental, né? É um exemplo de cooperativa que teve sempre olhar, porque foi um trabalho construído com as pessoas, né? As pessoas foram protagonistas na questão de como regularizar. Então, o saber ficou lá, não ficou o saber comigo ou com os técnicos que ajudaram, mas fica com a própria comunidade, e a comunidade tem um olhar, principalmente a comunidade do Jardim das Estrelas, né? Por outro lado, também tem várias cooperativas, tem uma cooperativa na Dolores Duran, que é a Manchester, que também está num processo de regularização fundiária junto ao DEMAB, agora a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, né? Tem várias cooperativas que também adquiriram a área e que passam por um processo, tem a social, que é no Partenon, que necessita também de um olhar, precisa ter um estudo ambiental, preserva a área, poderia ter sido melhor preservada se tivesse trabalhado com a comunidade. Infelizmente, a gente não conseguiu trabalhar, então nós necessitamos de um olhar especial do poder público. Por fim, eu queria falar daquilo que é a menina dos meus olhos, né? Que é Dorival Castilho Machado, né? Sabe o quanto e é uma comunidade que adquiriu a área, tem água, não tem esgoto, mas tem está há anos brigando para ter esgoto e não consegue cadastrar a rua, porque teria que ter a continuidade da Dorival até a estrada Retiro da Ponta Grossa, porque isso viabilizaria a regularização daquela comunidade. É uma comunidade que está lá há mais de 23 anos, né, consolidada, né, tem um terminal de ônibus que faz a integração na linha no bairro, né, e tem e o Zafari ali construiu, tem 2 loteamentos, que era
da Bolognese, que é do lado esquerdo, do lado direito de quem está na ocupação, né? É uma área adquirida pelos ocupantes, né? A cooperativa adquiriram do proprietário, pagaram, né? E que necessita olhar, a Patrícia sabe o quanto eu tenho insistido, e muitas vezes aquela comunidade foi penalizada, inclusive foi apresentado um projeto de que a gente cederia 250 metros da área para fazer um parque linear, o Arroio dos Saulos, né? Infelizmente não deu, por N motivos, que não vem o caso agora. Então, esse é um tema muito caro à cidade, né? E que é necessário a gente regularizar essas comunidades. E, por fim, agora, por fim mesmo, tá? Desculpe eu me ceder um pouco, mas é um tema que eu tenho um cuidado muito, muito grande, porque toda a minha participação no orçamento participativo e nos conselhos foi exatamente oriundo da ocupação das áreas, né? Então, é os territórios quilombolas e indígenas, né? É necessário a gente identificar e demarcar esses territórios. Nós não podemos, né, não resgatar esses territórios, tá? E nós temos vários quilombos que são simbólicos nessa cidade. Um é o quilombo que é de Nanielo Peçanha, que seria uma continuidade do quilombo Silva, que não foi observado, infelizmente, na época do quilombo Silva, e a Nilo Peçanha cortou na continuidade, e na época não havia Nilo Peçanha, né? Que a Nilo ia até o Colégio Anchieta. Então, é necessário ir. E identificar também os territórios indígenas, que é uma dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários. Era isso, obrigado, desculpe me ceder, mas é um tema que me é muito caro. Obrigado. Tu travou, Vanessa? Bem importantes as colocações do conselheiro, né, Patrícia? A gente está tomando nota. Não sei se tu quer fazer alguma colocação específica, assim, sobre os temas que foram colocados. Patrícia? Não, eu só queria comentar que estão apontadas nessas questões que o Felisberto colocou e que ele participou. Então, esse trabalho, essa questão que eu apresentei, um pouco foi também decorrente das contribuições que o Felisberto fez nesse grupo de trabalho. Então, agradeço as contribuições. Patrícia, poderia falar 2 minutos? Sim? Claro, pode falar. A gente vai aqui levantando a mão e se inscrevendo, mas como não tinha mais ninguém com a mão levantada, pode falar, sim, Euclésia. Patrícia, eu queria levantar um assunto que relativamente... Na verdade, são 2 assuntos. O primeiro assunto da regularização fundiária sempre houve um entrave da falta de verbas para a regularização fundiária. Isso aí é uma situação crônica de muito tempo. O DEMAB nunca teve pessoal assim à disposição para fazer levantamentos aí, e sempre foi o maior entrave isso aí. O poder público não designa verbas para esse tipo de procedimento, que é o pontapé inicial de todo o processo. Outro assunto que eu queria levantar, eu sempre digo, não é demérito nenhum a gente copiar o que está sendo feito outros procedimentos na questão de regularização fundiária. Em determinado momento, no Salvador, na Bahia, foi feito pelo então prefeito ACM Neto um mutirão de regularização fundiária. Isso aí foi um pontapé inicial na qual compareceu o Ministério Público,
o juiz da vara de registros públicos, o município, todos os entes, defensoria pública, né? E fizeram um mutirão, uma forma de regularizar as áreas que dependiam dessa regularização. Eu me lembro, isso aí saiu muito nos jornais aí, e se não me engano, num determinado procedimento lá que foi feito lá, houve a regularização de, se não me engano, de quase 20 mil propriedades para esses determinados ocupantes, né? Então, o que acontece? Se nós fizermos uma regularização fundiária, não é, sem ter um apoio do judiciário, sem ter um apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública, do órgão que é o município, né, que vai estabelecer as regras da regularização, nós não chegamos a meio nenhum. Eu me lembro, numa oportunidade, eu estava falando com o Luiz Carlos Pellens, que é nosso amigo aí, que se aposentou no DEMAB, a grande dificuldade que eles tinham é de pessoal, de verbas, por exemplo, a Vila São José, né, foi feito um levantamento em determinado momento, não é? Por uma empresa de iniciativa privada, não é? Depois dependia de uma nova verificação pelo órgão público e parou ali, não é? É um loteamento, né, que vem de forma irregular desde 1875, quase 150 anos, e isso aí não se resolve. Então, eu vejo que assim, sem que haja uma busca desses entes, uma congregação, não é? Não, nós vamos continuar batendo na trave e não vamos regularizar assim de forma mais efetiva esses loteamentos clandestinos e loteamentos irregulares. Isso aí que eu tinha a esclarecer. É bem importante as colocações. Acho importante também trazer esse exemplo, né? Porque daí para nós fica mais fácil da gente referenciar e procurar quais foram as ações. Aí eu até colocaria uma pergunta para a Patrícia, que é especialista, né? Mais próxima desse tema. O que seria, né? O que a gente poderia prever de comandos no plano diretor, que eu entendo que vai acabar não detalhando essa matéria, porque não seria, né, ali dentro do escopo do plano, mas se a gente deveria chegar a identificar essas áreas, ou se a gente deveria trabalhar de uma outra forma. Tanto que é só desenho. Mas acho que deu para entender a minha pergunta, né, Patrícia? Sim. Eu acho que foi bem importante essas questões que o Zé Euclésio colocou. Porque, sim, a regularização fundiária, ela envolve uma série de questões, né, que não é só as questões urbanísticas, né? Só que, e que, claro, devem envolver os diversos agentes, judiciário, Ministério Público, Defensoria, enfim, porque é um processo, né? Um processo que envolve pessoas e que isso aí tem que ser trabalhado. Só que, do ponto de vista do município, eu coloco duas coisas. A primeira delas, que não é diretamente relacionada com o plano, mas que decorre disso, que são os fluxos, procedimentos claros. Então, para cada tipo de situação, a gente ter lá um checklist claro para responder. O que não tem, esse processo tem sido recente, vamos dizer, de organização entre as secretarias
para a gente atuar, né? A própria criação da CETARF, ela é a mais nova lá das comissões, então isso tem que ser tratado de maneira distinta. Outra coisa é, como eu comentei, e aí estamos aqui falando de plano diretor, o plano diretor reconhece essas áreas, então ele precisa ter um olhar diferenciado. Esse olhar diferenciado não é aplicar as regras que existem, tu precisa saber que aquele local tem características distintas, né? E vamos provocar aí para a questão do desempenho, né, Vanessa? Pensar como que aquela real situação impacta nas condições de habitabilidade, acesso a serviços, enfim, de maneira adequada, considerando aquela característica local. E aí eu quero citar em questão a verbas e possibilidade da questão dos instrumentos, aí linkando com essa pergunta da Vanessa também, que os projetos que foram desenvolvidos do centro e do quarto distrito, eles ampliam essa possibilidade dessa parceria público-privada na implementação de habitação de interesse social e também dos processos de regularização fundiária. Então, ele permite expressamente ali que os recursos possam ser utilizados na questão daí todas essas questões que envolvem o levantamento das áreas, topográfico, adquirir áreas, enfim, está escrito expressamente. Às vezes parece que isso não é, isso aí é óbvio, mas isso estar escrito na lei facilita muito para quem vai operar no sistema. Então, os projetos que nós desenvolvemos aqui do Centro do Quarto Distrito, eles são um avanço em relação a isso. Então, logo a gente consiga ter, vamos dizer, recursos e vamos dizer, as coisas comecem a acontecer, a gente já vai poder ver esses reflexos e essas oportunidades aí, tanto para a produção de habitação de interesse social, quanto para a regularização fundiária. Mas, claro, não impede, sim, temos que ver todos os exemplos, e eu acho que a gente tem aí, não só no Brasil, mas em outros países, situações que a gente tem que se espelhar para melhorar o nosso procedimento. Porque, como eu falei anteriormente, a gente está muito focado na questão cartorial e a integração à cidade está deixando um pouco a desejar. E aí, só um pouquinho, sim. Eu queria também dar um exemplo, né, nisso aí. Quando a gente lá no plano diretor, em determinado momento, a gente discutiu muito a questão do solo criado, e do solo criado o município deveria designar 17% ou 18% ao DEMAB para fazer regularizações fundiárias. Eu me lembro muito bem, no governo do Fortunati, nós levantamos esse assunto. Em momento algum, os recursos de solo criado foi para o DEMAB para ativar essas regularizações fundiárias e habitação de baixa renda, né? Então, é uma coisa que isso aí vem sistêmico ao longo do tempo, o executivo não cumpre a legislação, não designa verba para o DEMAB, e o DEMAB, a gente sabe, né? O DEMAB, na realidade, hoje está sucateado, né? A gente tem que ter os instrumentos, né? E tem que fazer com que aconteçam. Então, acho que o papel da gente é reconhecer o que aconteceu, o que não aconteceu, e tentar melhorar aí para adiante e consolidar essas questões no plano diretor, né? Talvez ter Agora, Talvez aí a gente entre, né, Patrícia, na questão que a gente fala do monitoramento. Às vezes parece que a gente está falando só de algo que não tem esse vínculo, né, com os procedimentos, mas seria justamente para também o planejamento urbano municipal ter
um local de controle, um acesso e vínculo que é executado ou não executado pelas demais secretarias de acordo com o que está previsto no planejamento, porque no fim o planejamento urbano ele deveria dar conta e estar relacionado, né, com todas essas outras pastas. Hoje a gente sabe que essa conexão ela é muito frágil, né? Ela depende aí de iniciativas pontuais. E por isso a gente fala, né, de investir nesse tema, assim, que parece que a gente está falando de algo muito abstrato, mas é justamente de como a gente conecta esses procedimentos, tem um melhor controle, o que vai também nos permitir ter uma melhor transparência de tudo isso quando é executado. Eu ia comentar, acho que a Patrícia falou de uma questão também que é muito importante, que nos perturba bastante quando a gente acompanha como são as tramitações nas comissões, na Comissão de Regularização Fundiária, é que justamente essa parte do desenho urbano, como nós somos urbanistas e, enfim, entendemos que a qualidade do espaço deve ser para todos, né, e não só para alguns setores sociais. Então, que a gente precisaria intervir também em alguns desses locais, não simplesmente reconhecer a situação existente, né? Porque muitas vezes a situação existente ela está aquém do que deveria ser praticado para a habitabilidade humana, né? Para dar condições para a habitação desses espaços. Então, acho que também é uma questão a ser enfrentada, que algum redesenho, em alguma medida, tem que ser feito para integrar e para também garantir uma qualidade para a população que vive nesses locais. Enfim, isso fora as áreas de risco, que daí é outro déficit a ser aportado. Eu vou pedir, eu tô vendo que tem algumas manifestações no chat, na medida do possível, se a gente consegue fazer a manifestação via oral, que daí a gente consegue trocar ideia aqui no grupo, né? Se não fica muito só uma colocação, né? Vou passar já de imediato, então, a palavra para o arquiteto Zago, que é o próximo com a mão levantada. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar essa carona do José Euclésio e do Felisberto. O Felisberto conhece bastante essa matéria, a gente tem que prestar atenção quando ele fala. José Euclésio também colocou algumas questões que eu acho que é muito pertinente. Mas eu diria assim, regulação fundiária é um assunto super delicado, e por ser delicado, me parece que as administrações vêm e vão e parece que não se toca, né? Mas eu acho que é delicado, e por ser delicado, porque envolve muitas pessoas, muitas famílias, ela precisa ser, de fato, encarada. E de que forma eu vejo assim, é analisar aonde está acontecendo essas ocupações, vamos chamar de irregulares, tá? Por que estão acontecendo? O que está motivando isso aí? É burocracia, é custo de terra, é falta de... Enfim, identificar o porquê que elas estão acontecendo, identificar no local onde elas aconteceram, então, o que é possível regularizar no próprio local, para que as famílias não sejam deslocadas do seu habitat, né? Normalmente estão próximos ao trabalho, próximo à escola, próximo à sua convivência. Então, deixar o máximo possível dessas famílias, identificar quais são dessas famílias que estão em áreas de risco, se é que existe área de risco, e não é só questões naturais, pode ter outros riscos também para as famílias. Essas que estão em área de risco, relocar para um outro local, para outro lugar. E aí entra em outras searas que o plano diretor pode ajudar bastante. Reassentar aonde? Aí tu começa a ver custo da terra. Às vezes essas famílias estão num local irregular, mas perto do centro onde acontecem os empregos, né? E a tendência é buscar a terra mais barata e joga lá para a periferia, longe dos empregos. Pode até ter uma qualidade de vida melhor em termos de habitabilidade, as outras questões todas que a Patrícia colocou, que não é só a residência, mas fica longe do emprego, né? Muito longe. Então, de que forma essas pessoas, essas famílias podem ser realocadas mais próximo da onde estão? Vamos incidir na questão do custo da terra. O custo da terra, a gente sabe que está muito em função do quanto tu consegue produzir dentro desta terra, quanto tu pode construir, né? Então, aí o plano diretor pode entrar. Vem cá, eu tenho uma área que pode ser feito uma super flexibilização se for para a área de interesse cultural, áreas de interesse social. Então, tu consegue enxergar outras áreas mais próximas quando tu tem isso aí. O investimento se torna melhor, mais fácil de fazer. Quanto à verba,
O José Clésio já falou uma coisa que eu tinha notado aqui, a questão do solo criado. A gente sabe que no modelo, eu acredito que no modelo que vem sendo adotado pelas cidades no Brasil, e acredito que também possa vir a ser adotado aqui em Porto Alegre, vão ter muitas operações urbanas consorciadas, muitas parcerias público-privado, que vai acabar gerando bastante recursos de solo criado e outras questões. Eu acho que precisaria enxergar isso aí. Claro, tem que cumprir a questão do Estatuto da Cidade, mas ver de que forma poderia fazer uma adequação desses recursos para levar, para efetivar, sabe? Ter um recurso e esse recurso ser policiado, não jogar em vala comum, mas fazer essa revolução aí da regulação fundiária. E, por último, seria o combate a novas ocupações irregulares. E não é simplesmente um combate policialesco, não. Eu acho que a própria legislação, na medida em que tu gera uma legislação e uma questão administrativa que facilite, que não se perca no tempo esses projetos, né? Que seja mais rápido, que gere menos custo, que seja mais fácil de empreender, tu vai evitar. Eu acho assim, as pessoas eu acredito nessa forma. As pessoas não decidem, não, eu vou ocupar de maneira irregular uma área. Não, eu acho que as pessoas ficam sem opção, né? Por causa da burocracia, por causa do custo terra, por causa de uma série de coisas, e acabam até se obrigando. Não vão deixar de ter uma moradia por conta disso aí. Entre não ter e ter desta forma, não ter dessa forma. Então, também, eu acho que daí as questões do plano diretor e de todo o arcabouço normativo que envolve as questões urbanísticas e edilícias da cidade precisam colaborar com isso. Precisa ser bem estudado para que colaborem com isso. Acho que eram essas colocações que eu queria fazer. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Zago. Acho bem importante, né? Acho que complementou aí a fala do Euclésio também, colocando outras questões que eu entendo que já apareceram mesmo quando a gente falou, quando a gente falou da densidade, até falar do desempenho, né? Que é o porquê que a nossa cidade, né? O quanto o plano impacta e onde é que devem ser tomadas ações corretivas em relação a esse modelo para que a gente possa, então, já identificou o problema, né? Já foi dito aqui por mais de um integrante desse grupo qual é o problema, que a gente não conseguir ter essa oferta no centro, a gente ter essa oferta na periferia, a gente ao mesmo tempo não conseguir atender a periferia com a oferta de serviços de infraestrutura, porque muitas vezes nem as áreas centrais, né, para alguns assuntos a gente consegue ter aí um pleno atendimento. Então, acho que é bem importante a gente já conseguir fazer essas avaliações e entender encaminhamentos para também já ir entrando com nossa cabeça e nosso espírito para essa próxima fase, que vai ser uma fase mais propositiva em relação a esses problemas. Eu não sei, parceiro, pode falar. Sim, eu queria fazer um comentário sobre essa fala do Zago, engraçado, antes de chegar naquele raciocínio das duas ações em paralelo, eu estava montando uma lâmina justamente pontuando essas questões que o Zago comentou, né? Que da questão de como tornar, vamos dizer, acessível a questão da regularização fundiária e tentando evitar que ela continue acontecendo num lugar que, vamos dizer, inadequado para aquele tipo de ocupação, mas ao mesmo tempo isso passa por a gente estimular a inserção de quem necessita habitação nessa cidade consolidada, e isso passa por otimizar esses padrões, vamos dizer, não vou falar em flexibilizar, vou falar em otimizar, ter padrões maiores de densidade onde tu consiga fazer uma produção de habitação mais que tenha um maior custo-benefício. Então, acho que é exatamente essa a chave, a equação que nós temos que achar para todos, né? E aí, quando a gente fala da questão dos recursos, aí eu coloco muito a questão da burocracia do poder público. E a burocracia do poder público, ela se torna mais burocrática
quando ela não tem regras claras e objetivas e fluxos definidos. E isso acontece muito na regularização fundiária. A gente não tem, as pessoas ficam meio que, vamos dizer, correndo atrás do rabo, sabe? Elas não. Então, a gente tem que pegar bons exemplos e ter isso claro. E aí, como bem o Felisberto pontuou, que não adianta só ter o recurso, né? Tu tem que ter o projeto, tem que ter o levantamento. E aí, se a gente tiver meios, e foi o que a gente pensou quando trabalhou lá no Centro Quarto Circuito, de ter parcerias para a gente ir adiantando essas etapas, fica bom para todos, né? Temos a solução ideal? Não sabemos. Por isso que a gente acredita muito no monitoramento da cidade e buscando soluções. E se essas soluções não estão sendo as mais adequadas, a gente vai calibrando. Mas estamos aqui com vocês para buscar encontrar essas soluções, né? Perfeito, Patrícia. Passar já para o Gomes, que levantou a mão, também é o próximo da nossa lista, para a gente ver se consegue vencer aí até as 5h30, né? O nosso horário aí, a fala de todos os inscritos. Então tá. Boa tarde a todos. Esse assunto da regulação fundiária, nós arranhamos nele várias vezes durante o processo aí de revisão do plano diretor, em especial nesse bloco do conhecer a cidade, do retrato da cidade, da leitura da cidade. Em algumas ocasiões eu coloquei uma questão assim que nós precisávamos de um raio-x do município, né, sobre em que pé está as regularizações fundiárias, que quem lida com isso reclama que ela empaca. O Felisberto fala muito disso, pô, tal lugar está há tantos anos e não andou, tal lugar está há tantos anos e não andou. Bom, primeiro, vamos identificar os avanços que houveram de alguns anos para cá. E a fala do Euclésio, de certa forma, retrata isso, como o Euclésio saiu do plano diretor há alguns anos, 2 anos, eu acho, 3 anos atrás, né? Houve avanços de lá para cá, e avanços significativos. A Prefeitura de Porto Alegre criou uma secretaria de regularização fundiária que não tinha. Nós viramos uma secretaria, um departamento de habitação virou Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, cujo titular, uma pessoa extremamente qualificada e talvez as pessoas que mais compreendam a questão fundiária urbana no Rio Grande do Sul, que está à frente lá, doutor Simone. O que acontece também como um grande avanço? A legislação. A legislação hoje para a regularização fundiária está muito melhor aí que 2, 3 anos atrás, a nível de contemplar as situações de regularização fundiária, de regularização de quem mora em situação irregular. A regulação fundiária não é fazer loteamentos novos. A regulação fundiária poderá gerar até algum loteamento novo, caso haja empecilhos de que as pessoas continuem morando no lugar irregular que elas estão. Irregular daí do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de risco, né? E de uma série de coisas que precisam sair disso aí. Mas, no geral, não estamos tratando nisso. Nós estamos tratando da manutenção das pessoas naquele lugar que elas foram morar por umas mais diversas circunstâncias. Então, eu acho super importante que trouxessem para nós, que o município trouxesse para nós os dados de por que os diversos processos de regularização fundiária estão parados. Tá? O que impede? Aí a gente poderia identificar aquilo que a fala da Patrícia coloca, assim, da burocracia em relação à legislação, e eu coloco dos empecilhos, assim, muito que há das organizações. Tu não faz a regularização fundiária a partir de um gabinete. A regularização fundiária exige uma extrema e dificultosa organização social, organização das pessoas. Tá? Tu buscar recurso. O recurso, ele tem um caráter absolutamente político numa regularização fundiária, porque além de ser produto de uma organização das comunidades, de conseguir vencer isso aí, cabe também, arranha no que o Euclésio fala, pela experiência que ele tem, aquela parte que o município deveria participar. Nós encontramos uma série de brechas e não conseguimos fazer essa discussão com o município ainda, participando lá no DEMAB e tal. Por exemplo,
nós poderíamos viabilizar uma série de estudos que precisa para a regulação fundiária, e começa com um que, para nós, assim, que trabalhamos com escritório de arquitetura, parece uma barbada. Contrata um topógrafo, da onde tirar o dinheiro? Eu fui consultado várias vezes aqui na região sul sobre vários núcleos, e era a primeira coisa, pô, nós precisamos fazer uma fotografia disso aqui. E não é com celular, é com um topógrafo, tá? Que vai nos dizer das condições ambientais que existem, reais, né? E sair da botaria, que é um horror como tu lida com a botaria nessas coisas. E a nossa obrigação, evidentemente, a nossa obrigação como técnico, né, é limpar esse cenário, e a gente começa limpando ele com um levantamento plane altimétrico, onde as coisas vão colocadas. Isso aí precisa de dinheiro. Como conseguir dinheiro? Tem várias e várias maneiras. Uma ocasião eu discutia quando veio o Cássio, era presidente da Câmara de Vereadores, que nós fizemos um seminário lá, e eu discutia com ele, ele dava uma ideia, ele dizia, pô, mas você poderia usar as emendas dos vereadores, dirigir para esse tipo de trabalho, evidente, né? E outras coisas também, não só o levantamento planoaltimétrico, como outras intervenções que os técnicos precisam fazer. Por isso que eu vejo muito importante pegar essas regularizações fundiárias, e só o DEMAB, na verdade, hoje a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária pode passar para nós, e eu acho que a comissão aí, talvez, também da tua secretaria aí, da SMAMOS, sobre onde é que parou o processo de regulação fundiária desse lugar, daquele lugar, daquele lugar, daquele lugar. Se ele parou exatamente na burocracia, se ele parou pela falta de organização das comunidades, né, para ver realmente se, num processo de revisão de plano diretor, aonde a gente pode trazer a contribuição, desinjeçando a legislação, se for o caso, né, criando a questão como é que eu poderia chamar agora, me falta o termo, mas da participação social, assim, de todos os entes envolvidos, para ajudar na organização daí das comunidades, que geralmente a gente se organiza daí com o pessoal em cooperativas habitacionais. Pena que o Hermes não está aí, o Hermes acho que não está nessa reunião. Ele tem um grande conhecimento e uma grande experiência na organização de cooperativas para a regularização fundiária. Converso muito com ele, ele me fala de muitas coisas que faltam, e geralmente essas coisas que faltam vão estar nisso aí: organização do pessoal, a falta de dinheiro para contratar coisas pequenas, que às vezes são pequenas para nós, mas não para eles, como um levantamento planoaltimétrico, coisa que no passado recente tinha. O DEMAB tinha uma equipe de topografia. A Secretaria do Planejamento tinha uma equipe de topografia, né? E se não é do governo ter um programa, como já teve tempos atrás também, de contratar levantamentos topográficos, como um programa social, visando aí a regularização fundiária, que seria muito interessante. Mas eu acho assim, para concluir, fundamental que a Secretaria Municipal aí de Habitação e Regularização Fundiária apresentasse para os grupos de revisão do plano diretor, né, um raio-x aonde parou os processos de regulação fundiária, para nós identificar, para ver se a gente pode contribuir como alternativas aí dentro da revisão do plano diretor. Por enquanto era isso, meus amigos. Obrigado. Obrigada, Gomes. Fisou em questões muito importantes, né, em relação, acho que essa questão que a gente estava falando da integração das secretarias é porque realmente, muitas vezes, né, se a gente não tem esse raio-x, como tu colocaste, fica um pouco comprometida, né? Óbvio que a gente pode sempre trabalhar com uma aproximação, e eu acredito muito nisso, através dos modelos, para ter uma ideia de como está a situação. A gente vê que essa questão do levantamento topográfico, ela apareceu também numa reunião que a gente foi do orçamento participativo, também falar sobre o plano, e que realmente sim são custos altos, né, para se fazer em relação de todo esse processo, também é mais um custo, e que daqui a pouco poderia ser bancado se a gente tem bem definida assim essa lógica da aplicação dos recursos.
Até a gente já ouviu, assim, alguns retornos que a aplicação dos recursos, muitas vezes, ela fica comprometida pela falta de projetos, né? Ou por uma delimitação melhor do que precisa ser executado. Então, a gente tem um pouco, assim, dessa noção, né, Patrícia, que talvez os técnicos deveriam estar mais voltados a produzir essas peças técnicas que auxiliam imediatamente na aplicação dos recursos. Ao invés de estar hoje, a gente tem uma grande parte da equipe técnica comprometida aí com os processos de licenciamento. E se a gente tem que priorizar alguma coisa, o que deve ser priorizado, né? Acho que essa questão é um debate importante. A gente fala muitas vezes que a gente tem um grupo enxuto, tem prefeituras que têm grupos, inclusive, mais enxutos, proporcional à população que reside nos municípios, né? Então, acho que Porto Alegre, nesses termos, não está tão mal, mas talvez tenha que pensar estrategicamente aí onde é que a sua força de trabalho tem que ser melhor alocada para dar um maior retorno para a população. Nós somos servidores públicos e a nossa função é dar o melhor retorno para a sociedade, né? Acho que isso é algo que está assim muito emergente dentro desse processo todo e que a gente vem também colocando como um questionamento importante no processo de revisão, que naturalmente acaba reorganizando também as atividades dentro das secretarias, especialmente do planejamento urbano, né, a partir da sua promulgação aí da lei. O Felisberto vai falar novamente, eu não vejo problema, porque são 17h20, acho importante só, Felisberto, a gente também dar um tempo para a Denise também poder falar. Vanesca, tem a Denise antes de mim. Ah, então tá. Então, Denise, pode falar primeiro, já que tu não falaste ainda, né? E daí depois a gente, tendo tempo, a gente retorna para o conselheiro Felisberto e depois a gente faz o fechamento para conseguir manter aí o nosso horário previsto. Obrigada. Então, que bom. Boa tarde a todos. Fiz aqui uma anotação para ser mais objetiva. Na fala do Zago, me ocorreu de trazer aqui que essa questão do qual a origem e como acontecem, como surgem essas ocupações irregulares, né? Bom, assim, não é segredo, né? É uma questão sobre a qual eu ainda não ouvi nenhuma referência direta, mas conversando volta e meia com uma outra pessoa, a pessoa mesma refere, eu tenho um terreno que eu quero vender lá, mas ainda não tem escritura, não está regularizado, mas a pessoa está vendendo, por quê? Porque ela comprou. Então, assim, existe um mercado, né? Isso que o Zago está trazendo é uma coisa muito séria, né? E eu, como me sinto numa situação, assim, confortável, né? Para chamar atenção para isso, né? Para deixar gravado aqui. Existe um mercado, tem pessoas, sim, que lucram, né? Vendendo áreas que são irregulares, sabidamente, e pessoas que não estão preocupadas com a questão da habitabilidade mesmo, né? Do acesso a essa moradia, a essa cidade que nós vemos ali colocado no plano diretor, nessa apresentação maravilhosa que a Patrícia fez para nós aqui, né? Então, essa questão, ela precisa ser... a gente precisa, sabe, assumir, isso existe, isso acontece na nossa cidade, com clareza, com objetividade, né? E isso que o Zago estava dizendo ali, é fundamental que se criem os mecanismos, que eles sejam claros, enfim, né, para coibir, né? Isso é crime, né? Isso precisa ser evitado e isso precisa ser punido, né? Então, isso eu queria deixar gravado aqui com bastante objetividade, tá? A outra coisa que eu queria dizer aqui são duas questões que me ocorreram, assim, na fala do Gomes, que foi extremamente importante também, que é mais a título de contribuição de situações práticas que eu tenho conhecimento. A CEE, alguns anos atrás, na época do governo Tarso, ela criou um setor dentro da estrutura administrativa que se chamava assessoria comunitária. O objetivo desse setor, a função dele, era fazer essa relação direta com a população. Então, assim, um exemplo para nós aqui da nossa cidade, tá? Aquela ocupação irregular que havia ali na Diário de Notícias, né?
e que trazia muita dificuldade. Era muito difícil entrar ali para conversar com a comunidade, né? Eu conheço a pessoa que conseguiu fazer isso e conta a situação que ela viveu ali no momento, numa das ocasiões em que essa ação foi feita, né? Então, a existência de um setor, de algum lugar dentro desse organograma, digamos assim, né, do município, com pessoas que têm essa expertise, né, que tem essa experiência, esse conhecimento, né, sobre as questões, enfim, daquilo que estão colocadas legalmente, né, do manejo com a população, né, essa coisa mesmo da liderança comunitária, que sabe como lidar, que conhece ali o pessoal daquele lugar, enfim, tá? Então, isso é uma contribuição que eu quero trazer. Quem sabe pode inspirar aí alguma coisa mais específica para a nossa área aqui. E, como um exemplo concreto, eu trago aqui uma rua no loteamento Omar Pereira, que é demanda da comunidade em relação a uma rua que tem um declive, né, muito acentuado. E outro dia, conversando com um funcionário do DEMAI, ele me explicava por que a comunidade não vai conseguir a execução daquela demanda, né? Concretamente é o seguinte: a rua, quando chove, forma um rio, e não tem como fazer ali o asfaltamento, porque iria, digamos assim, na superfície, né, canalizar, entre aspas, iria cair tudo na propriedade que fica exatamente na curva da Sete Povos, né? Então, é uma questão ali do ambiente, né, da área onde está colocada, e do traçado da rua que foi feito. Sem tirar aquela casa, enfim, aquela ocupação que foi feita, e refazer o traçado da rua, não vão conseguir resolver o problema, né? Então, não adianta buscar uma solução se faz parte do problema a maneira como a área foi ocupada, né? Então, eram essas duas colocações que eu queria fazer, né? E que bom que essa questão da topografia já está anotada, muito, muito bom. Obrigada pelo espaço. Essa questão da topografia surgiu até naquela reunião que tu também estava, né, Denise? Deve mais, né, até nessas agendas do OP, naquela ocasião, eu e a Renata, a gente também foi, né, para responder sobre as questões do plano, enfim, e foi ótimo, porque também foi uma oportunidade de ouvir algo que dentro de um processo, né, dentro da prática mesmo, acaba sendo uma carência para poder dar andamento a essas questões de regularização. Eu até ia comentar que outra questão que a gente também pode anotar como um ponto de atenção é a própria assistência técnica para habitação de interesse social, né, que o Conselho de Arquitetura, enfim, coloca também como uma ferramenta que poderia ser pensada, né, a partir da disponibilização de recursos desses fundos para a contratação de profissionais, e que seria o que eles chamam, né, que seria quase como se fosse um SUS, assim, dessa parte do atendimento profissional, para dar uma assistência sobre esses projetos. Então, são modelos, assim, que a gente precisa, de alguma forma, minimamente fazer com que o plano possa acolher esses formatos e assim, empregar esses recursos para esses fins, que às vezes não é nem assim ter alguma coisa na lei do plano que prevê, mas não ter nada que impeça, né? Que às vezes a própria legislação acaba impedindo que algumas soluções possam ser adotadas, e isso acho que é a pior situação, se a gente pensar. O Felisberto, que está com a mão levantada, então, acho que nosso último inscrito, e depois disso a gente faz o encerramento, e acho que vai ser mais importante a gente também reforçar aí o convite do sábado, que daí a gente faz isso depois da fala do conselheiro. Agradeço, Vanessa, tá, pela oportunidade. Assim, o que me parece, primeiro a gente tem que trabalhar com a cidade real, tá? Primeira coisa. E ver como que a gente vai viabilizar a regularização dessas áreas. É fundamental, primeiro, ter o levantamento topográfico, planimétrico, né, cadastral e cartorial.
Isso é fundamental. Segundo, depois é estabelecer um estudo de viabilidade urbanística para encaminhar o projeto à secretaria para se aprovar. E depois buscar o recurso para implementar a urbanização e a própria melhoria das urbanizações. A experiência que eu tenho ao longo dos meus 30 anos em processo de regularização, primeira coisa é organizar a comunidade. É fazer com que a comunidade tenha consciência dos passos que tem que ser feito para conseguir a regularização, independente do poder público. Tá? O poder público não pode atrapalhar. Tá? Ela tem que respeitar os fluxos das comunidades. Tá? Eu aprendi muito isso com o Jardim das Estrelas. Tá? Nós conseguimos viabilizar todas as coisas através de uma organização comunitária, através de cooperativismo. E aí quero dizer ao arquiteto Gomes que antes do Emerson teve todo o fórum das cooperativas. E o Emerson se agregou e aprendeu muito, viu? Aprendeu muito. Mas ele não é o expoente que pensa certo, né? A gente veio antes, tá? Com exemplo, e o Padilha é o grande exemplo disso, porque a primeira comunidade a ter todas vamos dizer, ter a visão de urbanização, de saber os passos, levantamento topográfico, estudo de viabilidade urbanística, demarcação dos lotes, né? Tudo foi feito com a comunidade. Né? Eu passei 2 anos indo todos os domingos, tá? Todos os domingos lá para aprender com a comunidade. A gente aprende muito com a comunidade. E a gente tem que entender como se dá aquela ocupação. Concordo com a Denise que há aproveitadores, mas isso agora atualmente. Mas lá na época, em 91, 92, havia sim uma ocupação de áreas. E muitas delas estão, por exemplo, o Jardim das Estrelas, 80% dos ocupantes originais moram lá, porque se sentiram parte desse processo. O José Eclésio teve uma experiência comigo, e nós temos uma experiência, lá na Avenida Ipiranga, no fim, na José Eclésio, em que nós conseguimos entabular uma negociação para viabilizar. Impactou no DEMAB. Né? Então, às vezes, o poder público atrapalha a possibilidade de regularização. E a informação é fundamental. Certo? Os instrumentos existem, recursos existem, o que precisa é ter planejamento. E por fim, quero dizer, desde 91 existe assistência técnica de interesse social no saudoso Clóvis de Granfris. Foi uma luta, olha, de muito tempo, pessoal. E pode sim, o CAL pode fazer esse acompanhamento, né? Reestruturar, e aí o Gomes tem razão, reestruturar o setor da prefeitura com topografia, valorizar o servidor público, porque havia uma equipe competente no DEMAB e na Secretaria do Planejamento. Era isso, obrigado. Tá? Obrigada pelas contribuições. Acho que hoje a gente teve aí bastante material que a gente ainda vai pincelar e levar, então, os principais pontos abordados para o nosso seminário. Então, eu vou aproveitar esse momento final aqui para estar reforçando, né, o nosso convite para o seminário do dia 22, que vai acontecer no sábado, na Associação de Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a EMU, na Andradas 12.234, desculpa. Bem fácil o número, né? 1234. E é importante, assim, reforçar essa questão do local que acabou sendo alterado por causa da grande busca, grande procura para inscrições, né? E que a gente então buscou não excluir ninguém e permitir que todos pudessem estar presentes. Aí o evento ele vai começar às 8h30, vai começar o credenciamento, então é importante nesse horário já estar chegando, né, para fazer o seu credenciamento. Às 9 horas nós temos uma abertura prevista, nós pretendemos cumprir bem o nosso horário, como nós fizemos nos últimos eventos, justamente para não comprometer aí a participação de nenhum dos presentes, porque a gente sabe, né? É um sábado, a gente vai estar dedicado ali, não é um dia de trabalho, então por isso a gente consegue ter aí um outro público também envolvido, podendo participar, mas é importante a gente cumprir o nosso horário ali, finalizar no término até às 17h30. Importante, então, quem não se inscreveu, procurar se inscrever através ali dos links, a gente pode reforçar depois no grupo. Da parte da manhã a gente vai ter uma apresentação da consultoria, também com
com um espaço ali para perguntas, e depois do intervalo do almoço a gente vai então partir para essa discussão sobre cada um dos grupos temáticos e conseguir avançar em cada tema. Eu vi que depois que eu comecei a falar, ou ali quase quando o conselheiro Felisberto estava concluindo a fala, a conselheira Claudete levantou a mão. Eu posso abrir espaço se os demais podem ficar um pouco mais na reunião, e daí a gente não priva aí ninguém de se manifestar. Pode abrir o microfone e falar, Claudete. Boa tarde a todos. Pois então, não, mas a questão é até a respeito do seminário, Vanesca. Eu deixei no chat vários questionamentos com relação à nossa temática de hoje. Eu imagino que depois vocês vão dar algum retorno, ou a gente vai ter acesso a essas informações, mas eu queria verificar uma dúvida que eu fiquei, assim, com relação à programação do seminário. Eu não entendi bem como é que vai ser a sistemática, me pareceu que os grupos de trabalho, os grupos, o GTCR e o GT técnico ficaram subdivididos por eixos. Vocês podiam me dizer como é que vai ser essa sistemática lá de funcionamento? Sim, eu vou falar e depois se a Patrícia também quiser complementar, mas eu posso fazer, assim, entendo eu, né, Patrícia, a primeira colocação, assim. Vai ter apresentações sobre o GTCT, sobre o GTCR e também sobre cada um dos eixos temáticos, aí colocando as questões, assim, que a gente vai falar em cada subgrupo, o que foi principalmente abordado. Enquanto a gente faz a compilação, a gente sabe que a maior parte dos grupos deixou em aberto aí grandes perguntas que vão ter que fazer parte do processo, mas a ideia é ter esses momentos. Então, eu posso abrir aqui exatamente a programação, deixa só eu... Em linhas gerais, é isso que eu falei. Aí a gente vai ter na parte da tarde o eixo temático 1. Então tá, primeiro pela manhã a gente tem então esse credenciamento, depois tem a apresentação da Ernest Young e um espaço ali para algum debate sobre a apresentação. Na parte da tarde a gente inicia a 1h30, depois do intervalo do almoço, com a apresentação do grupo de trabalho GTCR, consultivo das regiões, e na sequência um espaço de tempo para o eixo temático 1, para o eixo temático 2, para o eixo temático 3 e para o eixo temático 4, em que cada coordenador de eixo vai levar as principais informações e vai se ter depois um tempo para debate no final desse bloco. Depois de um COF ali, que está previsto para acontecer às 13h40, a gente tem um segundo momento em que se fala também sobre o GTCT, sobre o eixo temático 5, eixo temático 6 e eixo temático 7. E no final, mais um debate de fechamento e prevendo aí um espaço final para a gente dar encaminhamentos a partir desse evento. E vai ser bem puxado, então é importante a gente manter aí nosso ritmo de trabalho. A gente vai estar na mesa, principalmente eu e a Patrícia aí, dividindo um pouco essa coordenação, já que a gente se fez presente aí na maior parte dos grupos e procurou acompanhar os trabalhos para poder estar fazendo essa conexão com o trabalho desenvolvido pela consultoria. Pode falar, Patrícia. Tá, complementando, a ideia é, no primeiro momento, a gente ouvir, então, esses resultados da consultoria, poder avaliar, fazer os questionamentos, e aí, a partir dessas apresentações iniciais que os coordenadores vão fazer, a ideia é que eles busquem refletir o que foi discutido, o que foi abordado, os principais pontos que foram abordados ali pelos integrantes do grupo. E aí a apresentação é rápida para maximizar o tempo de debates. Aí no tempo de debates, a ideia é que a gente tanto faça os questionamentos para a consultoria, para buscar fazer essa integração do trabalho que nós estamos fazendo aqui nos grupos, quanto para fazer troca entre os próprios grupos. Então, acho que pode ser um momento bem interessante se a gente conseguir abordar, porque a ideia é a gente já começar a enxergar uma perspectiva aí do que vem de propostas para a nossa cidade. Então, a gente já colheu bastante informação de vocês, já tem bastante perspectivas, e é importante também que a gente, vamos dizer, tenha a oportunidade de saber tudo que foi abordado, tudo que está acontecendo, enfim, é um momento de troca. Essa que é isso que a gente está querendo fazer. Bem colocado, né, Patrícia? Acho que fechou bem assim, a informação.
Eu vou fazer mais um comentário só antes de encerrar. Eu vi ali que acho que foi o conselheiro Felisberto comentou a integração dos eixos, né? Acho que esse realmente é uma percepção que todos nós, coordenadores de eixo, temos, que nós precisamos agora partir para a discussão, como, por exemplo, do modelo espacial, pensando em todos esses eixos, das regras do plano, pensando em todos esses eixos, sistema de gestão, pensando em todos esses eixos, e aí vai ser o momento da gente realmente conseguir fazer casar todas as iniciativas para que o plano não seja só um plano de desenvolvimento cultural, só um plano de desenvolvimento econômico, só um plano de desenvolvimento social, mas que seja realmente cumpra, né, a premissa de ser um plano que pensa aí na sustentabilidade sobre todos esses aspectos, em questão de resiliência, enfim. Acho que é um encaminhamento natural, né, a partir desse trabalho dos grupos. Em complementação, lembrando que a gente teve essa necessidade, né, de formação dos grupos para poder aprofundar os assuntos, né, principalmente com as pessoas conhecedoras da área. Então, a partir de agora, a ideia é começar, então, a trabalhar em conjunto na medida do possível. Então, agradecer novamente a presença de todos, reforçar para que todos, né, se façam presentes ali no sábado. Vai ser um momento bastante importante. Nós da equipe técnica estamos aí bem mobilizados para poder estar fazendo esse debate, para a gente poder ir fortalecendo todos esses nossos entendimentos para a nossa discussão de propostas aí, que vai ser uma discussão, um passo adiante, né, nesse processo da revisão do plano, importantíssimo aí para a gente poder cumprir com o que está previsto. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Até Boa tarde sábado. a todos. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. até. Tchau. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde.